Qual o sentido da vida? A vida tem o sentido que a gente dá? Nós que produzimos esse sentido? Esta tem sido uma pergunta de muitos, uma pergunta muito frequente, onde cada vez mais nós escutamos aqui e ali pessoas dizerem que perdeu a motivação por viver, a motivação pela vida, a vida perdeu o gosto, perdeu o sabor, perdeu o sentido. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, ele dizia que a vida não tem sentido. A vida não tem um sentido já todo pré-moldado, programado, pronto, pré-determinado. E ele dizia que quem pergunta pelo sentido da vida, na verdade, é doente. Algo não vai bem com esta pessoa. Essa pessoa pode estar sendo consumida pelo vazio, né? Um termo que o Viktor Frankl é que vai desenvolver e trabalhar, o vazio existencial. Viktor Frankl, um psiquiatra e psicoterapeuta judeu, diferente de Freud, né? Ele discorda um pouco do seu mestre, dizendo que nós temos, a vida tem um sentido sim, né? E ele estava convencido de que o ser humano, por ser um ser espiritual, ele precisa urgentemente de um sentido da vida, assim como necessita de comer, né? De comida e de água. Assim como o ser humano luta pela felicidade, deseja a liberdade, também é uma necessidade do ser humano, do sujeito, procurar pelo sentido. Por isso, cada vez mais as pessoas em nossos dias, né, mais do que nunca, têm procurado pelo sentido. Sem ele, sem o sentido da vida, a pessoa tem muito pouco motivação para viver a vida em sua plenitude. O criador da logoterapia, o Viktor Frankl, ele dizia que o homem se torna homem e só o é completamente ele mesmo quando fica absorvido pela dedicação a uma tarefa, quando se esquece de si mesmo no serviço a uma causa ou no amor a uma outra pessoa. E isto é um fato. A vida tem o sentido que a gente dá. Talvez não seja um fato concreto, porque é algo muito divergente, né? Cada um tem um pensamento sobre o sentido da vida, mas eu tendo a concordar com o Viktor Frankl nesse sentido de que cada um de nós, né? Cada sujeito dá o sentido à sua própria vida. Cada sujeito é que vai dizendo o que na vida tem ou não sentido, né? Viktor Frankl dizia que a vida em si não tem um sentido, porque depende mais de cada pessoa dar este sentido. Cada pessoa é que vai dar esse sentido à vida. E isso se refere sobretudo às jornadas difíceis na vida, aos momentos difíceis da vida. Nós procuramos por um sentido porque a nossa vida ela é um caminho perene. Nós não queremos ficar vagando sem rumo, num vazio existencial. O Nietzsche ele tem um pensamento muito interessante, né? Uma frase muito interessante do Nietzsche quando ele diz que quem tem um por que viver pode suportar quase qualquer como. Quem tem um por que viver pode suportar quase qualquer como. Qual é o sentido da sua vida? Se você gostou do vídeo, compartilhe, curta, convide seus amigos para se inscreverem, divulgue o canal e conheça também a nossa fanpage, o blog também, que a nossa vida ganhe um sentido, mas sem ser tão
tão focado nessa busca desenfreada pela felicidade. Porque essa busca desenfreada pela felicidade, né, essa preocupação incessante com a autorrealização, acaba sendo uma frustração, né? Acaba sendo uma frustração do sentido da vida. O homem só volta para si como centro maior de suas preocupações se tiver falhado na busca do seu sentido. E o Viktor Frankl, ele exemplifica isso com um bumerangue, né? Que o bumerangue ele vai e volta quando ele não alcança, né? Quando ele não chega na caça. Então, quando ele não alcança esse objetivo, o bumerangue vai e volta. Curta o canal, divulgue para outras pessoas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.